nós pegarmos uma máquina do tempo e voltarmos ali para o final da década de 80, é quando eu comecei a estudar economia, entrei na faculdade de economia, não, foi final da década de 80, foi, também não sou tão velho assim não, final da década de 80, entrei na faculdade. Começou ali uma insatisfação com o modelo neoclássico de crescimento. Quer dizer, claro, insatisfação sempre teve, quem é que vai agradar todo mundo e mais em economia. Mas começou a subir o tom. O modelo tinha alguns problemas sérios, todo modelo tem. Mas ele não explica os determinantes do progresso tecnológico. Então, veja bem, a coisa mais importante para explicar crescimento no modelo é o progresso tecnológico. A gente viu isso no vídeo passado. Se não lembra, volta lá no vídeo passado, porque essa é a chave. O modelo neoclássico, progresso tecnológico. Tem que andar junto isso. Ela é a coisa mais importante. E de onde vem o progresso tecnológico? O modelo não diz. O pessoal ficou chateado. Depois, no longo prazo, especificamente após a convergência para o estado estacionário, o modelo não gera correlação entre taxa de poupança e crescimento econômico. Isso é um tanto quanto frustrante, porque isso é uma ideia muito forte, muito presente na cabeça de muito economista. Diz, olha, pera lá, como é que é isso? Não tem correlação? Não funciona assim? Como eu digo para vocês, tem como resolver isso, supondo, por exemplo, que a tecnologia está embutida nas máquinas e aí você precisa o investimento nas máquinas novas, mas não está lá. Naquela apresentação que a gente fez, não está. Você tem como fazer solo, tem um artigo sobre isso, é de 65 sobre isso, mas bem antes desse período, mas não está lá também. E o próprio processo de convergência, que eu vou deixar a par para a gente falar um pouquinho aqui no final do vídeo, também incomoda, né? Aquela ideia dessa tendência à aproximação, que obviamente você não observa isso no mundo. Você não está vendo que os países pobres estão se aproximando, crescem mais. Você não está vendo essa relação. Mas também, vamos falar isso mais para o final. Aí começou uma nova safra de modelo nos anos 90, chamados modelo de crescimento endógeno, tentando corrigir problemas do modelo neoclássico. Lucas, ele mantém rendimento decrescente no capital físico, porém não no capital humano. Ele vai lá para o capital humano, tira rendimento decrescente e ainda bota uma externalidade. Esse é Lucas, em 1988, esse artigo que eu já comentei para vocês, foi de onde eu tirei aqueles trechos lá no começo. Homer, em 86, ele faz também, o Paul Homer, que também ganhou um prêmio Nobel, agora recente até, o Paul Homer, em 86, ele também usa externalidades, agora associada ao próprio capital, para tentar gerar rendimentos constantes na função de produção agregada. Então, as firmas elas têm funções de produções com rendimento decrescente, isso evita todo aquele problema de equilíbrio, lá de micro, né? Mas, a nível agregado, externalidades do próprio capital acabam matando o rendimento decrescente, gerando essa possibilidade de crescimento. Finalmente, Homer, em 1990, e tem um outro artigo também importante do Aghion e do Rhodes, eles tentam botar mudança tecnológica endógena. Quer dizer, agora, eles estão mostrando que para você ter progresso tecnológico, você tem que ter um modelo que explique o investimento em pesquisa, e essa pesquisa que vai gerar inovação, e essa inovação que vai gerar aquele crescimento tecnológico. Então, também muda muito a abordagem tradicional neoclássica. A literatura continua, por exemplo, a adoção da tecnologia, né? Então, se abre agora um gap. Espera lá. Uma coisa é criar uma tecnologia, outra coisa é adotar a tecnologia. Pode ser que arranjos legais da sociedade afetem isso. Então, seu parente e o Prescott vão discutir esse assunto no livrinho chamado Barriers to Riches, lá de 2000. Isso foi publicado em 2000. Tem a questão institucional, né? Então vai aparecendo, essa literatura foi crescendo, tentando corrigir aspectos que não estavam explícitos no modelo neoclássico, algumas vezes tirando o rendimento decrescente, pelo menos a nível agregado, se não a nível micro, mas a nível macro, mas é uma literatura que foi crescendo. Ali nesse período que eu estou falando, final dos anos 80, 90, esses são as três mais importantes. A parte de adoção veio um pouco depois. Para gerar crescimento endógeno, que não depende de um fator exógeno, como no modelo de solo, que tem aquele crescimento da produtividade que é dado, né, é exógeno, foi preciso, então, desafiar a hipótese de rendimento decrescente, que é ela que é a culpada lá daquilo. Tem, talvez assim, o modelo mais famoso que fez isso, que no fundo é uma classe de modelos,
E aí, vamos fazer propaganda, né? Quem quiser, eu ofereço um curso de crescimento na própria graduação aqui da UNB. Se eu tiver oportunidade, eu vou querer oferecer no próximo semestre. Se não, no outro vem, entendeu? Porque aí depende um pouco também da lista de oferta, né? Às vezes, estou precisando de você ali e eu vou. Eu estou aqui para colaborar, né? Estamos aqui para ajudar. Cadê o escudo do time? Time UNB, time EcoUNB, né? Então, mas se der, se assim me permitir, eu gostaria de ofertar essa disciplina no próximo semestre, onde a gente discute muito melhor esses modelos AK, essas coisas todas. Por enquanto, volto a dizer, isso aqui é uma pincelada em crescimento, só para despertar o interesse de vocês. Além da minha disciplina optativa, tem um curso obrigatório, que eu imagino também discuta tudo isso. Eu só não sei exatamente como, porque é o professor que organiza, mas trata do assunto. Esse modelo chama AK. Que chama K porque a função de produção é assim, A vezes K, o Yzão é A vezes Kzão, Yzinho é A vezes Kzinho, né? Então, esses modelos têm essa característica. E o que esses modelos têm? Como eles não têm o θ, que é entre 0 e 1, o θ que dava rendimento decrescente, né? Então, eles não têm rendimento decrescente. Eles tipicamente começam com uma função de produção que tem rendimentos decrescentes, então eles começam assim, e aí vão construindo um modelo e nesse salto da função de produção da firma, micro, né, com rendimento decrescente, eles chegam numa função de produção macro que não tem rendimentos decrescentes, rendimentos constantes. É assim que eles conseguem compatibilizar a microeconomia, principalmente o equilíbrio, com esse modelo que tem o crescimento puxado pelo capital. Então, com rendimentos decrescentes, cada unidade adicional de capital gera menos produto, de forma que, em algum ponto, o acréscimo de capital por conta do investimento será igual à destruição do capital por conta da depreciação e do crescimento da população. Isso acontece quando SFK é igual a N mais DK, que é a condição do estado estacionário. A gente já discutiu isso no vídeo passado. Então, se isso aqui vai decrescendo em K, né, uma hora chega essa igualdade, porque no começo está assim, a função é muito em pé. Com rendimentos constantes, o acréscimo de produto e capital não cai com o aumento do estoque de capital. Logo, se esse acréscimo for maior que a destruição de capital, o crescimento ocorrerá indefinidamente. Então, está aqui a comparação gráfica. Esses gráficos bonitinhos com azul e preto estão nos livros, estão no livro. Aqui é o que a gente estudou no vídeo passado, o rendimento decrescente, a curvinha. Aqui é o modelo AK. Então, o F de K é uma reta, aqui. O SFK também é uma reta, porque estou multiplicando por uma constante, né? À medida que ela seja maior que N mais delta, vai ficar maior que N mais delta e essa economia vai crescendo, crescendo, crescendo. Ela não tem essa curva que corta a reta e fica menor, criando aquele mecanismo de puxa para cá, puxa para lá. A economia vai crescer indefinidamente. Essa é a característica do modelo AK, mesmo sem progresso tecnológico. O mecanismo de acumulação de capital é capaz de gerar esse crescimento. Olha aí para a função, né, Yzão igual a Akzão, de forma que Yzinho é igual a Akzinho. Né? No modelo neoclássico, nós vimos que isso aqui é verdade. Isso aqui vale igual, só mudou o F de K. O resto do modelo é a mesma coisa. Não tem por que mudar. Se eu tenho essa função aqui, quando eu substituir f de k, vai ficar assim, k ponto igual a SA, k menos n mais d, k. A taxa de crescimento, então, k ponto sobre k é SA menos n mais d. Repara que SA, n, d são constantes. Eu estou fazendo essa hipótese de A constante. Eu quero gerar crescimento com A constante. Essa é a ideia. Então, a taxa de crescimento do capital, desde que SA seja maior que n mais d, ela vai ser positiva e constante. Vai ser constante sempre. Mas se SA for maior que N mais D, ela vai ser sempre positiva. Essa economia vai crescer indefinidamente. Não tem estado estacionário. Não vai ter convergência para estado estacionário aqui, porque ela cresce. Ela não vai ter um ponto. Ela só vai ser igual a zero. Só vai ser estacionária numa baita coincidência de SA igual a N mais D, que pelo amor de Deus, vai ter coincidência assim longe. Então, se SA maior que N mais D, essa economia crescerá indefinidamente. Que bom. Por outro lado, se for menor, ocorrerá um desastre econômico, porque ela vai cair. Não tem aquele procedimento de se for pequeno, sobe, se for... Não, aqui não. Se os parâmetros forem tais que gerem uma dinâmica de crescimento, essa economia cresce indefinidamente.
Ah, mas não tem problema de recursos naturais? E se tiver um recurso natural aqui que não suporte isso? É uma boa questão, mais uma propagandinha para o meu curso optativo, que eu discuto esses assuntos. Eu discuto esses assuntos. A gente vê o modelo AK com recurso natural exaurível e dá um problema do tamanho do mundo, né? Porque esse crescimento para sempre, o recurso natural exaurível não acompanha, bomba. Você resolve botando progresso tecnológico. E volta essa questão. Vocês veem como é que as questões são bacanas, são sofisticadas, geram uma discussão bacana. Então, se S é menor que N mais D, vai ter um desastre econômico. Agora, antes de falar de política assim, vamos começar só nesse caso. Esse desastre pode ser evitado se você aumenta SA, especialmente se aumenta S. Então agora você imagina que você é o Banco Mundial. Você agora é o presidente do Banco Mundial, sei lá, é o Biden, né? Geralmente é o presidente dos Estados Unidos que indica. Então o Biden foi lá, te convidou, ligou para você e disse, estou te convidando para ser presidente do Banco Mundial. E você diz, pelo amor de Deus, eu estou fazendo economia, não interessa, eu quero você porque alguém me disse que você é o cara. Aí você pensa, aí você tem esse modelo na cabeça. Você acabou de sair dessa aula. A última coisa que você viu antes de assumir o Banco Mundial foi esse slide. Você sai com esse slide na cabeça. Nossa, que coisa doida que eu estou falando, né? Mas é só para divertir um pouco, para animar um pouco. Aí você olha um país que está num desastre econômico. Ele está caindo há décadas. Não é ciclo. Nós vamos falar de ciclo depois. Quando passar essa fase de crescimento, a gente fala de flutuação. Não é ciclo. Ele vem há anos, não é? Num processo de queda, ou então de quase estagnação do PIB. O que você faz? Bom, você tenta aumentar essa taxa de investimento. Você é o Banco Mundial, cara. Você não pode forçar o cara a poupar, mas você tem poupança do mundo inteiro que você pega. Então você vai lá e joga investimento. Muitas políticas do Banco Mundial, principalmente ali antigamente, nos anos 50, 60, partiam desse pressuposto. O negócio era jogar capital para aumentar a taxa de investimento. Nem todas deram certo. E aí vem os debates. Então, em modelo de crescimento endógeno, existe um grande espaço para a política pública afetar a taxa de crescimento. Isso é verdade porque depende da poupança. Lembrando, e aqui nessa versãozinha simples eu não estou fazendo isso, mas essa poupança pode ser em capital humano. Pode ser em capital humano essa poupança. Então, o governo pode estimular a poupança em capital físico ou a acumulação de capital humano. Então, eu posso, por exemplo, fazer estímulo ao investimento. O BNDES faz um programa, né, o Programa de Sustentação do Investimento, foi feito lá em 2009. Eu critiquei bastante, entendeu? Mas aí é porque é aquela discussão do vídeo passado, pode ser que tenha distorções e tal. Se vocês quiserem puxar esse assunto, está aí a dica para o nosso encontro. Ou você pode fazer investimento em capital humano, por exemplo, bolsas de estudo. Então você chega para o cara, eu estou disposto a investir, sei lá, 10 anos da minha vida em capital humano. Aí o cara diz, não, vem cá, investe mais tempo. Não, eu te dou uma bolsa. Eu te pago para acumular capital humano. O Brasil faz esse tipo de política. Aqui na UNB, por exemplo, nós temos essas bolsas que o governo financia para a gente chegar para um aluno e dizer para ele, cara, se você vier fazer aqui uma pós-graduação com a gente te paga para fazer essa pós-graduação. Uma tentativa de dizer para ele, não vai para o mercado agora não, tenta acumular mais um pouco de capital humano, porque o governo entende que esse capital humano é bom, pode gerar crescimento. Então, nós fazemos isso. Claro que tem outros argumentos para você pensar nesse tipo de política. Você pode pensar em termos de desigualdade, você pode pensar em termos de oportunidades, mas uma pegada mais micro. Em termos macro crescimento, essa política é interessante porque ela pode levar a um maior nível de renda geral, não só para o cara que está recebendo benefício, mas como para a sociedade, se o fenômeno for grande o suficiente. Outro exemplo é a escola pública. Então, olha, eu não tenho como pagar a escola, eu não vou acumular capital humano. Aí você diz, não, cara, espera lá, eu pago para você. Eu pego lá, eu estou cobrando imposto das pessoas, né? Pego lá o imposto e te pago uma escola pública. Eu faço a escola pública, você estuda sem ter que tirar do teu bolso o pagamento da mensalidade. Você vai acabar tendo que pagar imposto. Mas se você for uma pessoa muito pobre, esse imposto que você paga é menor do que o custo da escola, né? Pode ser o caso. Então, é uma ajuda que o governo está dando para tentar. Mas você vê que o governo às vezes dá um incentivo. Se você levar seu filho, Bolsa Família começou assim, era Bolsa Escola. Se você levasse seu filho para a escola, o governo ainda te dava um dinheirinho. Você não pagava a escola e ainda recebia um trocado. A merenda escolar, vem para a escola. Então, num ambiente de modelo AK,
políticas desse tipo, elas tendem a ter um impacto muito grande. Então, essas políticas levam não apenas a um maior nível de renda, como levariam no modelo neoclássico, mas também a uma taxa de crescimento de longo prazo. Então, o efeito positivo dessa política não se esgota, ele pode se perpetuar na taxa de crescimento. Então, é aí que está a importância, né, desse contraponto, modelo neoclássico de um lado, modelo AK do outro. Não vejam isso, e eu vou falar isso várias vezes, você é de que time, né? Time neoclássico ou time AK? Não faz isso, não faz isso. Pensa que os modelos estão dando luz em aspectos diferentes, e muitas vezes eles podem até se conciliar, pode ser que tenha uma faixa AK e outra de neoclássico, mais ou menos como os cursos de micro fazem muito isso, a função de produção tem uma faixa de rendimentos de um tipo e depois de outro. Então tem discussões, até porque se você quiser pensar em termos de testes empíricos, você não vai conseguir o mundo onde o S fica constante, então ele está sempre se mexendo, então você não sabe, e aí, o que é isso? É um AK, não é um AK? É complicado. Mas tem isso. E já no modelo neoclássico, como nós discutimos no vídeo passado, a única maneira de uma política aumentar a taxa de crescimento de longo prazo será por meio da taxa de crescimento da produtividade. O modelo tem essa falha, ele não explica como seriam tais políticas, pois o crescimento da produtividade é uma variável exógena. Alguns autores tentam relacionar a taxa de crescimento da produtividade a características estruturais da sociedade, como instituições e cultura. Eu acho que talvez um dos exemplos mais bem-sucedidos, mais populares, é do Acemoglu e Robinson. Eles têm um livro chamado Por que as Nações Fracassam, Why Nations Fail, com tradução em português, Por que as Nações Fracassam, onde eles exploram a ideia das instituições, né? Eles vão lá na questão, lá atrás no tempo, máquina do tempo mesmo, não agora para os anos 80, como no começo do vídeo, mas lá bem para trás mesmo, e argumentam, por exemplo, que no próprio processo colonial você pode ter colocado a semente das instituições. Então a visão deles é o seguinte, você tem países que o processo colonial, o colonizador, né, tipicamente europeu, ele ia para o país com a ideia de criar uma nova sociedade ali, eles chamam de Neo-Europa, no artigo deles sobre isso. Então, das origens coloniais das instituições, da American Economic Review, que eles publicaram, 2001, talvez, 2000 e pouco. E aí o europeu que vai com essa ideia de criar uma nova Europa lá, uma neo-Europa, ele acaba criando instituições que ele traz da Europa, porque ele quer garantir, por exemplo, que o governo não seja corrupto, que as leis sejam justas, porque ele quer morar lá, ele quer viver ali, ele está trazendo a família e tal, então ele quer tudo isso. Então vai ter controle do governo, vai ter democracia, vai ter liberdade de expressão, ele vai tentar, não é que vai ter, né, mas ele vai querer esse tipo de instituição. Por outro lado, você tem o país, e aí eles chamam de extrativista, onde o colono chega lá com o objetivo de pegar o máximo que pode e ir embora. Então o cara vem do país, na colônia, o objetivo dele é achar, eu vou achar ouro. Aí para que ele quer encontrar ouro? Não é para construir nada naquela colônia, ele quer encontrar ouro para voltar para a Europa como milionário, como um cara muito rico. Então, esse tipo de colono, ele não tem interesse em construir instituições tão boas. Ele está disposto a aceitar instituições piores, porque mesmo que ele tenha que subornar alguém ali para poder sair com o ouro dele, sai mais barato subornar o cara do que construir todas essas instituições, exigir que tenha um parlamento que controle o executivo. Isso é muito complicado, né? Então, se tiver que pagar uma propina aqui, eu pago. Eu não venho trazendo minha família, sou eu também estou com uma arma, se for o caso eu mato o fiscal e vamos embora. O negócio é arrancar o máximo possível. Claro que eu estou fazendo caricatura, indo para o caso extremo, mas é arrancar o máximo possível e ir embora. E nesse caso, então, essas instituições elas não são favoráveis ao crescimento. Então você tem uma abordagem desse tipo, né? Quer dizer, que é bem interessante, eu particularmente gosto. Tem esses outros autores que eu citei no vídeo passado, do parente do Prescott, que eles não vão tão atrás, eles botam mais nas leis daquele país em relação à concorrência. Então eles botam onde você tem leis que barram a concorrência, então uma nova empresa que vier com uma tecnologia nova, você barra legalmente essa empresa, você tenderia a ter menos crescimento. Então, você pensa ali na Revolução Industrial, isso acontecia muito, né? Quer dizer, você tem a Revolução Industrial, os artesãos, eles tinham lá as guildas e destruía aquilo ali. O cara perdia tudo. Então, ele resistia e, às vezes, os políticos fechavam com as guildas para impedir ou dificultar o uso daquela tecnologia. Assim, no Brasil,
Temos exemplos disso. Conta a lenda que o Prescott, quando veio ao Brasil, ficou indignado com um trocador de ônibus. Por que tem 2 empregados no ônibus? Vocês não sabem que dá para fazer isso com um só? Você vai nos Estados Unidos, não tem 2 empregados. E o ônibus é um custo importante, né? Transporte e tal. E a legislação que dificulta. Outro exemplo que a gente vê sempre aqui é o posto de combustível self-service. A legislação que dificulta. Então, entende que dessa resistência a novas tecnologias acaba vindo atraso. Então, essa é uma discussão que vai longe. Que em muitos momentos elas se complementam. Em alguns momentos não, elas vão cada um para um lado. Mas é uma discussão interessante. Charles Jones é um economista, né? A gente fala economista é complicado, porque no Brasil, para ser economista, tem que estar cadastrado nos conselhos. Não sei se ele é uma formação, isso é economista que trabalha com economia. Desafiou os modelos de crescimento endógeno de uma maneira bem interessante. Ele apontou uma impressionante estabilidade da taxa de crescimento dos Estados Unidos durante um longo período de tempo, 1860 a 1987, se eu bem me lembro, que foram os dados que ele conseguiu na época. Esse texto é de 95. Apesar, né, eu botei apenas, mas apesar das diversas mudanças na política econômica daquele país. Então, os Estados Unidos mudou muito a política econômica, a taxa de investimento nos Estados Unidos muda muito com o tempo, mas a taxa de crescimento é praticamente uma linha reta. Está aqui. Você tem esse descolamento, isso aqui é a Grande Depressão, viu? Então, é 1880, né? Eu falei 60, mas é 1880, até 1977. Isso aqui é a Grande Depressão. Então, a Grande Depressão, seguida pela guerra, né, tem esse mas se você tira isso, ela segue uma linha reta com precisão absurda. Só para vocês terem ideia, nesse artigo ele aumenta o seguinte: suponha que você é um economista, suponha que, sei lá como, um economista conseguisse esses dados de PIB dos Estados Unidos de 1880 a 1920 e pouco. Um pouco antes da Grande Depressão, ele fosse fazer o seguinte estudo, ele fosse fazer uma regressão. Ele não tinha computador naquela época, não tinha essas bases de dados, mas suponha que ele tem tudo isso. E ele vai fazer uma regressão, para calcular uma tendência linear e extrapolar o PIB e estimar o PIB per capita de 1987. Suponha que ele faz isso. Basicamente, ele quer a reta, ele vai extrapolar a reta. O erro dele seria de menos 5%. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Essa estimativa feita um pouco antes da Grande Depressão, fazendo uma projeção do PIB per capita para 1987, quer dizer, 60 anos depois, o erro seria de menos 5%. O que mostra essa estabilidade da taxa de crescimento nos Estados Unidos. E eu desafio ele, vem cá, se a política, principalmente quando ela afeta, é inegável que aumentou o capital humano. O número de doutores nos Estados Unidos, ele mostra isso no artigo dele, é muito maior do que era no passado. Então, por que isso não se refletiu na taxa de crescimento, que é muito estável, só com essa alteração aqui, que é a Grande Depressão e a guerra, que cria essa alteração. Então, é uma provocação ao modelo de crescimento endógeno. Eu acho uma provocação bacana, uma provocação interessante, né? Então, ele vai além, ele mostra que essa estabilidade, mas aí ele usa mais pós-guerra, ele não usa o período inteiro, se bem que alguns ele usa. Mas ele mostra essa estabilidade em vários outros países ricos. Se você fizer exercício do tipo para o Brasil, não fica legal. Eu já fiz de novo. Vejam o meu curso de crescimento, que vocês vão ver esse exercício. Para o Brasil, não fica legal. Para países emergentes, não fica tão legal. Mas países ricos, né, os países desenvolvidos, é muito interessante essa estabilidade da taxa de crescimento, a despeito de mudanças na taxa de poupança, a despeito de mudança na acumulação de capital humano, a despeito de mudanças importantes de política econômica, a taxa de crescimento tem uma estabilidade. Eu gosto muito desse artigo. Acho que é Time Series Test de Endogenous Growth Model. To Endogenous Growth Model, acho que é isso. Quarterly Journal of Economics, 1995. A data é do projeto, os dados são do projeto Madison. O projeto Madison, se vocês forem na internet, vocês vão encontrar, é muito legal. Vocês vão ter dados históricos de vários países, inclusive do Brasil. Acho que do Brasil é de 1800 e pouco para cá. De países europeus vem até diante. Como é que eles conseguiram esses dados? Aí é outra história, entendeu? Mas também não vai ter referência melhor. Então, quem gosta de história indo lá para trás mesmo, antes das guerras, a melhor base de dados é o projeto Madison. Hoje o projeto Madison está indo até 2000 e tanto, 2017. Tá indo até lá, está na internet, vocês não precisam pagar taxa nenhuma se quiserem pegar essa base de dados.
Bom, o último assunto que eu queria conversar com vocês sobre crescimento é a história da convergência. Nós vimos que o PIB per capita tende a convergir para o estado estacionário daquele país. E aí vem a pergunta, será que no futuro vai ter uma convergência na renda dos países ricos e pobres? Ou seja, o mundo caminha para uma igualdade entre as rendas per capita dos diversos países? Essa é uma pergunta interessante, uma pergunta curiosa. Será que isso é verdade? E é legal, porque nós temos dados para responder. Nós temos essas bases de dados internacionais, como a Penworld Table, o Madison Project, o FMI tem uma base de dados dessa, você não paga taxa nenhuma, é só chegar lá e pegar os dados. O Banco Mundial tem uma base de dados dessa. Então a gente pode fazer a pergunta, se eu pegar um prazo bem grande, eu encontro uma relação inversa entre PIB per capita e crescimento? Eu encontro uma relação onde quanto maior o PIB per capita, menor a taxa de crescimento, isso num prazo grande. Se eu pensar o modelo neoclássico, a renda de países com a mesma taxa de poupança e mesmo N mais D, usando a mesma tecnologia, no caso Teta, sim. Claro que eu teria que saber quais são esses países, seria trabalhoso. Se você pensa isso em termos globais, no planeta, isso chamaria de processo de convergência condicional. Então, a convergência acontece, mas só entre países com essas características, ou não sei se vocês já fizeram econometria, ou estatística fizeram. Então, é condicionado a esses parâmetros. Então, condicionado a esses parâmetros, sim, tem convergência. O modelo neoclássico faz essa leitura. O problema do modelo neoclássico é que ele não explica por que esses parâmetros seriam diferentes. Por que esses parâmetros seriam diferentes nos diversos países? Por que a taxa de poupança num país seria diferente da outra? Essa versão do modelo neoclássico que a gente deu não explica. Outras versões conseguem abordar isso. Mas aqui no nosso modelo, né, isso não está explicado. E aí é meio esquisito dizer que é porque é, né? Mas apareceria essa convergência condicional. E se você supõe que os parâmetros são iguais entre os países, não são, mas se você quiser fazer essa hipótese, teria que ter uma convergência global. Como eu disse, é razoavelmente simples responder essa pergunta com dados, porque os dados estão disponíveis. Então a gente pode fazer um gráfico nesse sentido. Eu estou pensando aqui. Eu achava que o gráfico vinha logo aqui, entendeu? É por isso que eu estou falando tanto do gráfico. Mas vai aparecer. Eu estou antes só. Então, no modelo neoclássico seria isso. No modelo de crescimento endógeno, mesmo com todos os parâmetros iguais, os países ricos continuarão mais ricos. Se a taxa de crescimento seria iguais, né? Quer dizer, se S, A, N e D são iguais no modelo de crescimento endógeno, modelo AK, cadê a taxa de crescimento do modelo? Está aqui. Então, se isso tudo é igual, a taxa de crescimento é igual. Mas se a taxa de crescimento é igual, o rico vai ficar sempre mais rico, porque ele sai da frente e está crescendo a mesma taxa que você. Como se eu saísse 10 metros na tua frente e a gente estivesse correndo com a mesma velocidade. Vou ficar sempre na tua frente. Então, esse seria o modelo de crescimento endógeno. Mas, como a gente viu, esses modelos também permitem a existência de desastre econômico. Então, se eu aceitar que esses parâmetros são diferentes entre os países, aí, no modelo neoclássico, se eu pensar que todos os parâmetros são iguais para todos os países, eu tenho que ter uma convergência global, absoluta. Se eu pensar que os parâmetros são diferentes, eu tenho que ter uma convergência condicional, né? Países que têm semelhantes parâmetros convergem. No modelo de crescimento endógeno, se eu pensar que a taxa de crescimento que os parâmetros são iguais, então os países vão ter a mesma taxa de crescimento e vai ter um processo de manter quem está na frente sempre na frente, quem está atrás sempre atrás. Se eu pensar que os parâmetros são diferentes, é mais razoável, aí pode acontecer tudo. Pode acontecer qualquer coisa que vocês imaginarem, desde como estejam combinados esses parâmetros. Então, isso acontece, entre outras coisas, porque em modelos de crescimento endógeno, a taxa de crescimento depende da poupança, inclusive no longo prazo. Agora o gráfico. Agora está aqui meu gráfico, né? Assim, já devia ter vindo antes. Vocês olharem esse gráfico, aqui no horizontal eu tenho o log do PIB per capita em 1960. Aqui no vertical a taxa de crescimento, eu acho que é a média anual entre 1960 e 2019,
Então, eu calculei essa taxa, os dados são da Payment Table 10.0, de novo, quem quiser pegar essa base é só procurar na internet, ela está lá, você não paga taxa, você não faz nada, é só dar o download. E aí eu calculei a taxa de crescimento e botei contra o log do PIB per capita em 60. E vocês estão vendo que é uma reta. Não tem nenhuma tendência aqui para achar que países mais ricos crescem mais ou menos. É uma reta, isso aqui é uma nuvem, né? Aqui estão os vários países, então, por exemplo, aqui é a Suíça. Na Payment Table, o país mais rico que aparece é a Suíça. Era em 60, e depois, eu acho que eu até passei na introdução, comentei isso. Olha aqui a Suíça. A Suíça, a taxa de crescimento da Suíça nem é tão impressionante nesse período. Se você olhar, está abaixo. Né? Essa aqui fica quase que uma média, né? Essa reta. Então está aqui os Estados Unidos. Agora daqui a Coreia, né? A Coreia, olha o supercrescimento da Coreia. Em 1960, era mais ou menos. Tem países que eram mais ricos que a Coreia e cresceram menos, tem países que eram mais pobres que a Coreia e cresceram menos. Então, vamos ver se acha o Brasil aqui. Aqui está a Argentina, a Bolívia está aqui, Equador, Peru. Olha o Brasil aqui. Olha o Brasil aqui, né? Aqui meio... turma do meião. A Argentina, em 1960, estava na turma do bem, boa, viu? Depois que ela dança. Então está aqui o Brasil, né, com uma taxa de crescimento até acima da reta, até essa reta aqui, volta a dizer lá, quase que uma espécie de média. Então não tem uma relação, não tem uma relação forte. Se você considera parâmetros iguais, é meio que ponto para o modelo AK. O modelo AK não teria essa relação entre o PIB inicial e a taxa de crescimento. Você pensa em parâmetros diferentes, aí é difícil, porque os modelos fazem dinâmicas diferentes. Aqui, eu fiz uma brincadeira. Eu dividi o mundo, os países do mundo, em 3 tipos de países. Um eu estou chamando de países ricos, em verde. Países ricos são os países que o FMI considera ricos. Então, você vai lá na base de dados do FMI, tem lá Advanced. Né? Então, são os países avançados, são esses. País rico, Europa, Estados Unidos, Austrália, essa turma aí. Fiz países emergentes. Países emergentes tem a América Latina e Caribe, tem os países emergentes da Ásia, os países emergentes da Europa, acho que são os 3 grupos. E a comunidade de estados independentes, aquela turma que era a ex-União Soviética. Então, está aí dentro desse grupo em vermelho. E, finalmente, em azul, os outros, que, grosso modo, é o Sub-Saara, né, os países do Sub-Saara e o Oriente Médio. Então, eu fiz esses 3 grupos de países. Se eu olhar dentro dos grupos, aí tem uma convergência. Inclusive, assim, eu não vou entrar na estatística da coisa, não vou entrar não. Porque no outro curso eu não vou entrar e eu tinha entrado, mas aqui eu não entrei não. Não sei quem já fez econometria, quem não fez, eu não quero botar o carro na frente dos bois, mas essas aqui são significativas, a verde e a azul. A vermelhinha não é não. A vermelhinha tem um problema, tem algumas distorções complicadas, esses caras aqui que distorcem e tal, né? Mas se eu olho entre os países ricos, está bem claro aqui, é bem inclinada, uma inclinação negativa bem clara, ou seja, existe um processo de convergência entre os países ricos. E isso animou muito a discussão, porque se você imagina que você está nos anos 80 e tenta ver se tem convergência, você ia encontrar muito mais facilmente dados de países ricos, né? Porque os países ricos são mais organizados nas suas bases de dados, são mais fáceis. E aí você fazia a regressão e achava convergência. Então você diz, a gente tem convergência, né? Convergência global. Até que alguém disse, não, pera lá, meu amigo, você está botando só país rico. E países ricos são muito parecidos. Tem um livro, um autor que eu gosto muito, chama William Easterly. Ele é do Banco Mundial. Eu acho que também da Universidade de Nova York, não sei, mas ele é do Banco Mundial. E o William Easterly tem um livro chamado The Elusive Quest for Growth, que foi publicado em português com um título horroroso, que chamaram o título do livro de Espetáculo do Crescimento. Na época tinha essa expressão, mas não tem nada de espetáculo do crescimento, é exatamente The Elusive Quest for Growth, é aquela quest complicada, né, cheia de armadilhas, que seria para ter o crescimento. Mas esse livro tem uma hora que ele faz uma referência, tem um romance muito famoso, né, o Ana Karenina. E o Ana Karenina, ele abre o romance, vocês pegarem o romance, a primeira frase do romance é assim: todas as famílias iguais são muito parecidas. As famílias tristes, cada uma é triste à sua maneira. E o Easter ele faz assim: os países ricos são muito parecidos. Os países pobres, cada um é pobre à sua maneira. O que eu estou querendo puxar da frase é a primeira parte. Os países ricos são muito parecidos. Então, essa convergência verde aqui, essa convergência dos países ricos, ela é muito provável ser o caso de convergência condicional lá do modelo neoclássico.
Ou seja, como esses países são parecidos, é muito provável que aqueles parâmetros desses países, o S, o N, o D, o θ, sejam próximos. Então há uma convergência. Mas quando eu tiro isso e boto todo mundo, vai embora a convergência. Não é? Vai embora a convergência. Então, é nesse ponto que fica a discussão. E uma discussão muito interessante é, afinal de contas, que dimensões que eu devo considerar. No modelo, a principal seria a taxa de poupança, depois com N mais D e o θ. Aqui, eu estou usando essa ideia de país rico é semelhante, é um pouco essa pegada. Esse gráfico aqui foi eu que fiz, né? O gráfico bacaninha, com aquele azul, azul claro e preto, são os do livro. Por exemplo, esses daqui, cadê? Esses aqui são os do livro, eles são bacaninhas, eles têm número e tal, o número é do livro e tal. Esses que não são tão bacanas, esses são os que eu faço. Então, esse gráfico eu faço para a introdução no meu curso de crescimento e trouxe aqui para vocês. Eu fui inspirado nessa ideia de que os países ricos são ricos entre si, então vamos mostrar a convergência entre eles. Ficou melhor do que a encomenda, porque ainda apareceu outra convergência aqui entre os pobres, apesar de cada país pobre ser pobre à sua maneira. Então, se você parar para pensar, os desafios aqui da América Latina, que aí está no vermelhinho, são diferentes dos desafios da África, são diferentes dos desafios da Ásia, às vezes foi uma guerra, às vezes uma praga, uma seca, tem várias histórias, né? Cada fracasso, cada desastre econômico tem uma história. Cada país que não consegue chegar no grupo dos ricos tem a sua caminhada e a sua história, né? Então é muito complicado. Então, os países ricos, não, geralmente eles têm instituições boas, no sentido de garantir liberdades individuais, eles têm um sistema democrático com o governo sendo controlado pelo Congresso ou por outros poderes, eles têm uma certa harmonia dos poderes. Então, tudo isso são características presentes dos países ricos. Bom, com isso eu estou terminando essa parte de crescimento, que eu volto a dizer, vocês vão aprofundar isso lá no curso lá da frente, que é obrigatório, então todos vocês vão ter que fazer. Quem quiser conversar isso mais comigo, se matricula quando aparecer a minha optativa de crescimento. E a partir de agora, eu não vou mais falar de crescimento. Tá? Eu vou falar agora de flutuações. E agora, quando eu falar longo prazo, não é mais o crescimento. Vai ter outro sentido de longo prazo, outra coisa. A minha preocupação agora não é mais essa ideia de por que países ricos e pobres e essa dinâmica. Minha preocupação agora é entender essas dinâmicas de prazo mais curto. É que eu quero saber por que tem anos bons e anos ruins. Por que você tem crises e recessões? Como é que se explica isso? Qual é a lógica por trás disso? Então, eu vou começar o próximo vídeo já com essa outra abordagem de oferta e demanda agregada para tentar explicar esses movimentos. A cara do curso começa a partir do próximo vídeo, tem uma pegada mais próxima, porque nós vamos fazer agora, terminar essa unidade com a parte da oferta. E por quê? Porque o crescimento conversa com a oferta. O que nós fizemos até agora foi a economia do lado da oferta, só que nós fizemos uma economia do lado da oferta onde tudo se ajusta, a tecnologia, o capital, o trabalho. O que nós vamos fazer agora é uma economia do lado da oferta onde algumas variáveis não se ajustam. Por exemplo, não teve crescimento tecnológico. Por quê? Porque não deu tempo, o próprio capital está fixo. Então, eu estou falando de um prazo mais curto do que esse, onde tudo se ajusta. E aí é um casamento legal, foi outra coisa que eu gostei. Outros livros não fazem esse casamento assim do crescimento já puxando para a oferta agregada. Então, nós vamos fazer esses modelos, nós vamos discutir um pouco a economia do lado da oferta no começo do curso, nessa unidade, nessa unidade. E na próxima unidade nós vamos discutir pelo lado da demanda e tal, os modelos de SLM, essas coisas todas. Então, se você estava querendo essa outra parte, vai chegar agora, não desanima do curso. Crescimento eu acho muito chato, eu gosto dessa outra coisa. Vai chegar e o resto do curso agora vai ficar com essa pegada, né? Se você está gostando aqui do crescimento, bom, já falei para vocês, já não vou fazer de novo propaganda, já falei para vocês, não faltam cursos aqui no nosso departamento sobre esse tema. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.